Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre parnasianismo, nosso conteúdo de literatura. Para alguns alunos eu já passei esse conteúdo, o início dele, então a gente vai retomar o conhecimento para a gente poder dar continuidade e não ficar assim algo que não tenha sequência, tá bom? O parnasianismo é um período literário que teve origem lá na França, com essa obra aqui, ó, Le Parnasse Contemporain. Eu falei de um jeito para a gente entender, mas a pronúncia, por estar em francês, é outra. É uma obra que é uma antologia poética. Sala, o que vem a ser uma antologia poética? Antologia poética é quando nós temos um livro na qual reúne vários textos de diferentes autores. A antologia não foi inventada nesse período e a antologia existe até os dias atuais, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem o conceito de antologia. O que nós queremos aqui mesmo é que vocês observem que essa obra inaugura o parnasianismo lá na França. Nós já falamos sobre isso, mas é legal a gente retomar uma coisa e vocês têm que ter muito foco nisso. Ó. Nós temos o parnasianismo, dois períodos anteriores, realismo e naturalismo. Todos esses períodos, eles têm início na França. Realismo começou na França, naturalismo começou na França, parnasianismo começou na França. A gente vai precisar dessa explicação um pouco mais para frente, por isso que eu estou retomando, tá bom? E o parnasianismo, ele vai ter aqui um ideal estético de arte pela arte, a gente vai falar sobre isso, e ele é, sobretudo, poesia. Gente, o parnasianismo é uma manifestação somente na poesia. Não temos textos em prosa, romance, conto, crônica, não aparece aqui no Parnaso, tá? O parnasianismo é essencialmente poético. A estética do nosso período é uma estética um tanto, bem uma coisa ligada à outra, né? Primeiro, a gente tem uma postura antirromântica. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês que essa postura antirromântica é o quê? Combate ao romantismo. Vamos lembrar? Realismo combate o romantismo, naturalismo combate o romantismo. De novo, nós temos um período que combate o romantismo. Terceiro período consecutivo com início na França, terceiro período que vai ter o combate ao romantismo. Os textos são textos impessoais, a impessoalidade. O que vem a ser a impessoalidade? Significa que o autor não vai manifestar a sua opinião, os seus sentimentos, as suas sensações dentro do texto. O texto não é para ter o sentimento do nosso poeta. O texto é para ter mesmo os valores da poesia. Vou falar ainda sobre isso. Vai ser a universalidade, ou seja, eu não tenho um espaço demarcado nesse texto. O texto ele é universal. O que vem a ser um texto universal? Por exemplo, vamos voltar na nossa literatura, quando eu falei de Machado de Assis. Machado de Assis, as obras se passam no Rio de Janeiro. Tem um espaço fechado, capital carioca. Quincas Borba, que muitos disseram para mim que leram, se passa na capital do Rio de Janeiro. Tá bom, vamos pegar o Cortiço do Aloysio Azevedo, que é uma obra do naturalismo. O Cortiço se passa no Rio de Janeiro, tem até o bairro do Botafogo lá dentro. Então, ou seja, eu tenho espaços, não é um texto universal, porque é um texto que está delimitado a um espaço. Quando eu tenho aqui um texto universal, significa que ele não é um texto delimitado a um espaço e que a temática que retrata nesse texto é uma temática que pode abranger várias coisas que estão relacionadas ao mundo, não a um espaço específico, tá bom? Beleza. Os textos vão ter esse combate aqui da subjetividade, eu coloquei subjetividade, mas é um combate à subjetividade, tá bom? Escrevendo aqui para vocês. Por que a gente tem o combate? Porque o texto ele não vai ter postura romântica. Além disso, ele é impessoal. O que significa isso? O texto não pode ter sentimento. Então, subjetividade é um texto que é sentimental. Aqui nós vamos ter o combate à subjetividade. Eu não quero sentimentalismo dentro do texto. Nós vamos ter o quê? A razão. Então, vocês vão colocar que os textos aqui são voltados para essas questões da razão. O que são questões voltadas para a razão? Nós vamos trabalhar elementos que são voltados assim para aquilo que a gente pode provar a existência cientificamente. O que isso significa?
que nós não temos aqui a presença da religião dentro dos nossos textos, tá bom? Nós vamos ter um excesso de descritivismo, nós vamos pegar objetos artísticos e descrevê-los dentro da poesia, tá bom? E isso é extremamente necessário porque eu vou fazer assim o arte pela arte, eu ainda vou falar sobre arte pela arte, e nós temos o culto exagerado da forma. Sala, culto exagerado da forma significa que nós vamos ter a busca pelo texto perfeito. Na literatura, a gente pode até usar uma certa redundância, falar que é a busca do belo perfeito. Aquilo que é belo é perfeito, aquilo que é perfeito é belo. Mas os autores aqui do parnasianismo, eles querem tanta a perfeição, mas tanta, de um modo assim tão crescente, que a gente pode falar a redundância e não errar. É a busca do belo perfeito. O que significa um texto que tem a busca do belo perfeito? A estrutura do texto é perfeita. O que é uma estrutura com texto perfeita? É um texto que vai ter um bloquinho certinho assim, ó. O que isso significa? Vamos pegar um exemplo? Eu vou pegar uma poesia na qual o primeiro verso é constituído por uma única palavra. O segundo verso é constituído por várias palavras que não cabem em uma linha. Não é, segundo o parnasianismo, um texto perfeito. Por que não é um texto perfeito? Porque o texto tem que seguir a simetria, tem que terminar certinho, verso por verso, todo rimado. E a gente ainda fala sobre isso, tá bom? Então, sala, esse daqui foi o nosso primeiro pedacinho de aula sobre o parnasianismo. Aí eu vou arrumar a lousa pra gente dar continuidade aqui nessa parte do parnasianismo, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, agora a gente vai continuar, e aí a gente vai ter então a continuação da nossa estética. A gente vai usar o conceito aqui de arte pela arte. Arte pela arte é a principal característica do parnasianismo. Não percam esse conceito. Nós vamos fazer juntos aqui na lousa, tá bom? Então, ó, eu tenho que pegar um objeto artístico e dele eu vou fazer um novo objeto artístico. Vamos entender isso daqui então? Eu vou pegar uma obra de arte, aí eu vou pegar uma bem, assim, fácil para nós entendermos. Eu acredito que todos vocês vão concordar comigo que Mona Lisa é uma obra de arte. Ponto. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer agora uma poesia, e na poesia o meu assunto vai ser a obra Mona Lisa. O que isso daqui significa, gente? Que eu fiz o arte pela arte. Sem contar que quando eu faço a poesia sobre Mona Lisa, eu vou fazer o quê? Eu vou descrever poeticamente a obra Mona Lisa. Aqui a gente está colocando em prática aquele conceito que eu coloquei aqui para vocês na outra lousa, que se chama descritivismo, tá bom? Então eu vou fazer um outro exemplo para vocês, ó. Eu tenho uma poesia, uma simples poesia, e dessa poesia eu vou fazer o quê? Uma outra poesia. O que eu fiz aqui então, Sala? Eu fiz a arte pela arte de novo. Poesia sobre poesia. Então, eu vou descrever o ato de fazer uma poesia dentro da poesia. Gente, poesia existe no mundo inteiro, conceito universal. O poeta vai falar como se faz uma poesia, não como ele acha que faz uma poesia, característica da impessoalidade, tá bom? E aí eu fiz o quê? Combati a subjetividade, que tem a ausência do sentimento. Eu não vou fazer o que eu acho da Mona Lisa. Eu vou falar o que é a Mona Lisa enquanto obra de arte. Então, assim, eu estou fazendo um texto universal que combate o romantismo. Eu não estou falando de amor, não estou falando de encontros de casais, assim por diante. E eu estou acabando aqui fazendo descritivismo. Arte pela arte. Principal característica do parnasianismo. Para a gente finalizar, então, aqui a nossa estética, nós vamos ter os valores clássicos que nós vamos retomar. Vamos lembrar, vocês têm que lembrar que vocês viram isso no primeiro ano do ensino médio, lá no classicismo, Renascimento de 1500, que nós começamos a trabalhar com o conceito de valores clássicos, que a gente vai ter a rima, a mitologia e o soneto, tudo dentro de uma obra só. Aqui eu vou fazer a perfeição. Por que eu vou fazer a perfeição? Que é a busca do belo perfeito. Nós temos o soneto é uma estrutura que nunca muda. Para quem não lembra o que é soneto, é aquele texto que tem as duas primeiras estrofes tem 4 versos, as duas últimas estrofes tem 3 versos, tá bom? Nunca vai mudar, nunca vai inverter 3, 3, 4, 4. É sempre 4, 4, 3, 3. Com o soneto, eu já tenho a busca da perfeição, porque o texto não se altera.
eu vou ter a rima no final de cada poesia. E nós vamos ter a mitologia presente, porque assim eu volto com os valores clássicos de 1500 do Renascimento. Sala, o que isso daqui significa? Que nós vamos usar as características do Renascimento dentro do parnasianismo. Professor, quais que são as características do parnasianismo? Já passei para vocês. São praticamente as mesmas que estavam aqui no quadro anterior desse aqui que eu estou com vocês. Tá bom? Gente, então esse é o conceito geral de parnasianismo, para vocês entenderem. E aí depois a gente vai ver como chegou o parnasianismo aqui no Brasil. Quero adiantar para vocês uma questão. O parnasianismo teve pouquíssimo sucesso no continente europeu, enquanto aqui no Brasil o parnasianismo foi de extremo sucesso. Sala, com esse conceito de arte pela arte e os valores clássicos feitos, nós estamos aqui entendendo bem esse período. Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem pelo Instagram Prof. Melks, tá bom? Um grande abraço, até logo!